estragar a Cara, sintonia dele. você sabe que quando eu era pequeno eu era de igreja pentecostal. Eu toco. Já posso, segurou o anjo, não deixou subir. Não O tem. fogo pega no pavio, que fumeça, o fogo pega, mas tem fogo. A nossa conversa hoje é sobre aquilo que eu acredito ser a gênese ou o princípio do conhecimento de Deus. E é uma proposta que nós chamamos na teologia de teologia natural. Paulo, em Romanos, capítulo 1, quando ele começa a sua prédica, a carta aos Romanos, ele diz que o que se pode conhecer de Deus está revelado, está manifesto, está externado na natureza. Portanto, há um conhecimento a respeito de Deus, ainda que limitado, vale salientar, na natureza. E nós temos uma outra fonte, que é uma revelação mais completa ou mais exata, que testifica a respeito de Deus, e essa sim é mais precisa, essa sim é mais minuciosamente detalhada, que é a Escritura Sagrada, o que nós chamamos de revelação especial. E essa está circunscrita aos crentes em Jesus Cristo, porque ela não é apenas um texto que precisa ser lido e compreendido a partir de ferramentas literárias, embora elas sejam imprescindíveis pelo fato de ser um texto, mas é também um texto inspirado, que significa que o Espírito Santo de Deus, ele soprou a Escritura, e portanto, ao inspirar os escritores, faz com que a interpretação da Escritura Sagrada seja um trabalho que não é apenas a labuta, mas é também a oração, porque nós carecemos do auxílio do Espírito Santo, uma vez que ele não apenas inspirou os autores, mas ele também ilumina ainda hoje nossas mentes e corações para nós entendermos o texto sagrado. Portanto, o texto sagrado, a revelação especial, ela tem esse nome especial porque ela é uma revelação de Deus que está circunscrita, reitero, aos cristãos, aos crentes em Jesus, e só aqueles que leem a Escritura a partir da iluminação do Espírito Santo, que a fé é gerada em seu coração, e então eles podem assim compreender quem Deus é. Agora, a teologia bíblica e a teologia sistemática têm como prerrogativa o texto sagrado. Então, a teologia bíblica, a teologia sistemática, ela é feita a partir da revelação especial. Pensa que teologia é o conhecimento a respeito de Deus. Vamos construir um conceito de quem Deus é. Vamos perscrutar quem é a divindade. Então, a teologia bíblica e a teologia sistemática fazem isso a partir da revelação especial. Eu tenho um material, eu estudo esse material, absorvo informações desse material, sedimento essas ideias, sistematizo essas ideias, então eu tenho teologia. Agora, a teologia natural, ela é feita não a partir da Escritura Sagrada somente, mas ela é feita a partir da natureza. Ela é feita a partir da manifestação visível de Deus. E aí, por isso que nós temos, por essa razão e não menos, que nós temos várias passagens da Escritura, especialmente no livro dos Salmos, onde o escritor ou o autor do Salmo, ele está estupefato, ele está deslumbrado, ele está com um sentimento sem ar, ele
ele ao contemplar as coisas criadas, ele fica maravilhado. E esse encantamento, esse maravilhamento, muito presente nos Salmos. Por exemplo, quando no Salmo 111, Deus faz maravilhas, Deus faz grandes coisas. O Salmo 146, Salmo 149, enfim, uma grande parte dos Salmos, nós vemos, na verdade, um poema que parte desse encantamento, desse deslumbramento. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu acredito que uma renovação de mente, ele precisa passar pelo processo do conhecer o ser de Deus. É impossível nós renovarmos a nossa mente, pensarmos de forma diferente e consecutivamente ou subsequentemente nós agirmos de forma diferente se antes a gênese do nosso pensamento não for a pessoa, o caráter, os atributos e o ser de Deus. Agora, nós podemos fazer uma exposição cartesiana a respeito de quem Deus é. Olha, a Escritura diz que Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é aquilo, Deus é aquilo, Deus é aquilo, parará. Mas a minha proposta aqui hoje não é recorrer à Escritura para conhecer quem Deus é, ou para conhecer parte dos atributos de Deus, dos seus atributos incomunicáveis, mas olhar para a natureza e a partir da natureza perceber algumas coisas. Óbvio que não dá para exaurir o ser de Deus só pela natureza, como eu já disse, precisamos da revelação especial, mas em olhando para a natureza, aprender algumas coisas sobre quem Deus é, porque se nós aprendermos sobre quem Deus é, olhando para a criação, então a nossa mente, ela tem a possibilidade de ser renovada, ela tem a possibilidade de ser transformada, ela tem a possibilidade de começar a pensar em coisas que nós não pensávamos antes, porque toda a nossa ótica muda. E por que eu faço isso nessa noite? Venho aqui sem Bíblia e apresento essa proposta para vocês. Porque Jesus, quando ele está no Sermão da Montanha, emblemático Sermão da Montanha, ele olha para os discípulos, depois de uma série de exposição, e ele não diz para os discípulos, vejam o que Isaías diz, vejam o que Ezequiel diz, vejam o que disse o profeta Miqueias, vejam o que Moisés diz. Não. Jesus, quando vai aplicar a sua mensagem, ele diz, olhem para os lírios do campo. Olhem para as aves do céu. E aí Jesus completa dizendo, porque elas não plantam e nem colhem, e ainda assim Deus que está no céu as alimenta. Ainda assim Deus que está no céu veste os vegetais melhores que Salomão em toda a sua glória. Então o que Jesus está dizendo é que é possível olhar para a natureza e deduzir algumas coisas a respeito de Deus. E isso é o que temos chamado de teologia do deslumbramento, ou teologia do encantamento. Esse encantar-se com a grandeza da natureza, com a beleza da natureza, com a ordem da natureza, com os detalhes minuciosos da natureza e perceber algumas características de Deus. Isso é o que tenho chamado de teologia, ou seja, um conhecimento de Deus que nasce do encantamento. Uma segunda razão pelo que faço o que faço aqui hoje, pelo que falo aqui hoje, é porque C.S. Lewis diz que a adoração verdadeira, ela nasce, ela parte do encantamento. É apenas quando nós olhamos para Jesus, olhamos para Deus e ficamos encantados, que aí sim, esse é um motivo legítimo que nos leva à adoração. Porque se nós adorarmos Deus por algum outro motivo que não seja o encantamento, então não passa de mero formalismo religioso. E usando a linguagem dos Salmos, eu queria falar apenas essa frase. Ele faz grandes coisas. Em vários salmos, e recorrentemente, salmistas estão dizendo isso. Ele faz grandes coisas. Eu queria dizer isso só para vocês hoje. Ele faz grandes coisas. Ele faz grandes coisas. Grandes coisas ele faz. E até as coisas que a nossa ótica parecem pequenas,
são grandes. E no final eu gostaria de fazer até um apelo para que Deus nos dê olhos, para que a gente olhe para a nossa vida ordinária e para a nossa vida cotidiana e perceba a extraordinária beleza das coisas comuns. Dentro da teologia, vamos lá, nós temos um conceito que nós chamamos de providência. O que é a providência? É o fato de que Deus, Ele não apenas criou todas as coisas, como Ele sustenta todas as coisas. O que significa que Deus não é apenas o Criador, mas Ele também é um agente que mantém todas as coisas funcionando. Então, muitos de nós temos um pensamento deísta. O que é isso? De que pode ser até que de fato exista um Deus, e que esse Deus, de fato, Ele tenha criado as coisas. Mas Ele estabeleceu leis rígidas da física, então como a gravidade, por exemplo, que você vai jogar 10 vezes alguma coisa no chão, e ela vai cair no chão as 10 vezes. E Deus estabeleceu leis para a natureza, leis rígidas, leis que são intransigentes. E esse Deus foi embora, Ele deu no pé e deixou o universo funcionando, como alguém que deu corda em alguma coisa e soltou. E aí o universo hoje, ele funciona, ele tem automanutenção. E não é isso que a teologia cristã diz. A teologia cristã diz que Deus, Ele não apenas criou todas as coisas, e os símbolos de fé, especialmente os da igreja presbiteriana, reiteradamente salientam essa ideia de que Deus não apenas criou todas as coisas, mas Deus sustenta todas as coisas. O que significa é que se você jogar 10 vezes uma bola no chão, ela vai cair 10 vezes, porque a força de Cristo faz ela cair. Um jogador A pode chutar uma bola para um jogador B, e o jogador C sair da posição C e ir para a posição B para encontrar com a bola exatamente naquele milésimo de segundo que vai fazer com que ele domine a bola, porque Cristo a carregou até lá. Ou ora, veja Colossenses capítulo 1. Ele não apenas criou, mas Ele sustenta todas as coisas. Hebreus capítulo 1, verso 3. Ele é a imagem do Deus invisível, um primogênito de toda a criação e sustenta todas as coisas, todas, não são algumas, pelo poder de sua palavra. E depois de ter realizado a propiciação pelos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que recebeu é superior ao deles. Eu disse que não ia falar de Bíblia, né? Que ia falar de natureza, mas só para a gente entender. As coisas funcionam pela força, pela vitalidade de Cristo, Jesus. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele comanda todas as coisas. É por isso que Ele conversa com o mar e o mar o obedece. E a gente pensa que isso é um milagre. Meu Deus, Ele acalmou a tempestade, Ele andou por cima da água. De fato é. Mas você esquece que todos os dias, pela manhã, você abre sua janela e o sol está lá. O que também é um milagre. Porque Jesus Cristo diz que Deus, o Pai, faz o sol se colocar todos os dias no céu. Isaías diz que Ele chama as estrelas pelo nome. E Ele coloca o sol lá e Ele faz a chuva cair para pessoas boas e ruins, justas e injustas, porque Ele é bom, porque Ele faz coisas grandes. É um milagre todo dia. Os seus 80 quilômetros de veias que você tem no cérebro, mais finas do que a espessura de um fio de cabelo, se fossem obstruídas, você teria 3 segundos de vida. Mas o fluxo seu neural, sanguíneo, que depende disso, acontece todos os dias. Isso acontece pela força de Cristo. É um milagre. Muita gente pensa que Jesus está lá no céu, fazendo nada. E Jesus diz: meu Pai trabalha, eu trabalho também. Ele faz grandes coisas. E quando eu gosto muito, minha esposa sabe, inclusive se eu fosse ela, não teria casado comigo, porque eu sou muito chato. E eu fico assistindo aquelas coisas de Discover Channel, né? Home Health, uns negócios assim, né? Net Geo, enfim. Coisas de física quântica.
E quanto mais complexo eu aprofundo o meu pensamento, mais eu louvo a Deus. Porque foi Paulo quem disse que nele estão escondidos todos os tesouros do conhecimento. E a física só é a física porque Jesus empresta um pouquinho da inteligência dele para a gente conhecer um pouquinho das coisas que ele já conhece completamente. A gente só pode chegar a uma conclusão matemática porque Cristo é toda a matemática. Isso é Calvino. Toda verdade é a verdade de Deus. Ele faz coisas grandes. E a gente só faz coisas criativas porque Ele é criativo. A gente só constrói ambientes assim, com teto, com chão, com paredes, porque é uma representação pequenininha do universo. E Deus, o melhor design de interiores que existe, fez os grandes salões do universo, desertos, cachoeiras. Nós vivemos num mundo que existe cataratas de Victor Falls, no Zimbábue. A gente vive num mundo que existem ursos polares. A gente vive num mundo que tem crianças. E se eu contasse para vocês como elas são feitas, vocês não acreditariam. Nós vivemos num mundo, é por isso que o salmista diz, eu fico completamente estupefato pelo fato de como no ventre da barriga da minha mãe eu fui gerado. Eu fico assombrosamente maravilhado. Eu acho que ele não colocou um adjetivo mais difícil porque faltou no léxico dele de palavras. Você imagina que um zigoto vira um bicho aqui dentro. E depois ele vira um bicho fora. E vocês viram meu filho aqui dançando. E depois cresce, e depois fala outros idiomas. O que é isso? Deus faz coisas grandes. Deus faz coisas grandes. E aí, a partir disso, a partir de saber que Deus é grande, criativo, organizado, de que Deus é um sujeito que faz tudo, ele não faz nada de forma satisfatória. Tudo que ele faz, ele olha para trás e depois sente uma satisfação e diz, isso é bom. Deus exibe a sua glória e eleva isso à máxima potência, à potência exponencial. Isso significa algumas coisas para nós. Calvino diz que o mundo é o teatro de Deus, é o palco onde ele exibe a sua glória. Isso significa algumas coisas para nós. Primeiro, tudo que sair da nossa mão, que for menos que excelente, é pecado. Porque é inadmissível num mundo que o dono é tão cuidadoso, seres humanos serem tão relapsos. E quando eu digo de coisas excelentes, eu não estou falando que você tem que ser o melhor de todos. Eu estou falando que você tem que ser o melhor do que você pode ser. Se você vai estudar, você tem que estudar o máximo possível. Trabalhar da melhor forma possível. Remir o tempo da melhor forma possível. Gastar seus recursos da melhor forma possível. Porque qualquer coisa que não se esforce o máximo para ser bom, é pecado. É inadmissível. Quando nós cantamos e fazemos música, às vezes as pessoas falam assim, meu Deus, que música legal que vocês fizeram, coisa e tal. A música pode ser nova, mas ela usa as frequências sonoras que Deus disponibilizou no universo. Então eu preciso usar isso com responsabilidade. Se eu for um cantor desafinado, eu sou um mordomo infiel. A gente pensa assim, cara, chip. A gente pode falar hoje do outro lado do mundo, fazer ligação por vídeo, aquela coisa toda. Mas o chip é feito de silício. Silício que Deus disponibilizou na Terra. Então nós não estamos criando nada ex nihilo, a partir do nada. Tudo que nós estamos criando, na verdade, nós estamos co-criando. A gente está modulando a criação de Deus. Por isso, ao se aproximar dos recursos de Deus, seja responsável.
Não seja negligente. E por último, eu termino dizendo que, uma vez que nós vivemos nessa grande peça de teatro de Deus, uma vez que nós somos coadjuvantes numa peça de teatro onde Ele é o protagonista, não apenas o diretor, mas Ele também se encarnou e virou ator, né, na peça dele. Hoje está na moda, né, o Stan Lee aí, os diretores aí aparecerem no filme também. Deus também. O diretor da peça decidiu encarnar-se. Ele decidiu revestir-se de humanidade, viver entre nós. Isso deve significar algumas coisas para nós. E a última delas é essa. Que Deus nos dê olhos espirituais para enxergarmos a grandeza de Deus em todas as coisas. Spurgeon disse que quando ele olhava a fresta de luz que passava pela sua janela e via aquelas poeirinhas se movendo, ele sabia que o curso de todas aquelas poeiras tinha sido definido pelo Senhor do Universo. Quando você olha para as estrelas do céu do ponto de vista astronômico, é uma coisa impressionante. Os astrônomos dizem que existem mais estrelas no céu do que grãos de areia na Terra. Se você pegar uma mão de grão de areia e separar todos os grãos, já vai ser um trabalhão danado. Depois você começa a dar nome para cada uma desses grãos de areia. Possivelmente você não vai conseguir. Se caso você conseguir, quando chegar no último, você tenta lembrar do primeiro. Veja como nossa mente é limitada. Agora, existem mais estrelas no céu do que grãos de areia na terra, ok? Mais do que toda a areia de todos os desertos, todas as praias, tem mais corpos celestes do que grãos de areia na terra. E a Bíblia fala que Deus conhece todas elas pelo nome. Quando estudar qualquer ciência, lembre-se disso, nele estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quando comer uma comida saborosa, lembre-se, Deus poderia ter feito o meu paladar para conseguir degustar um sabor só. A comida podia ser funcional, só para manter a gente vivo. Mas por que Deus exibe uma pluralidade de sabores, de cores? Todas as árvores poderiam ser iguais. Por que Ele faz vários tipos e tipos e tipos? Porque Deus exibe a sua glória. Ele faz coisas grandes. Que Deus te dê olhos espirituais. Para todos os dias, quando encher os seus pulmões com o primeiro respirar, e pensar na complexidade de todos os átomos, de todas as células, de todas as ligações iônicas, de todos os carbonos que estão se movendo para aquilo acontecer, lembre-se. Tudo isso respeita a voz do Criador. Ele tem poder sobre todas as coisas. Assim como quando nós chamamos alguém que está dormindo e essa pessoa acorda, a nossa voz tem poder para acordar alguém do sono. Ele tem poder, inclusive, para acordar pessoas da morte. Assim como um dia Ele te chamou. Assim como um dia Ele me chamou. Ele faz coisas grandes. Deus seja louvado. Amém.